Sempre apoiado nas incubadoras, forneceu-lhes, enquanto os lápis corriam ilegivelmente de um lado ao outro das páginas, uma breve descrição do moderno processo de fecundação. Falou primeiro, naturalmente, de sua introdução cirúrgica, a operação suportada voluntariamente para o bem da sociedade, sem esquecer que proporcionava uma gratificação de 6 meses de ordenado. Continuou com uma exposição sumária da técnica de conservação do ovário, seccionado no estado vivo e em pleno desenvolvimento. Passou a considerações sobre a temperatura, a salinidade e a viscosidade ideais. Fez alusão ao líquido em que se conservavam os óvulos desprendidos e maturos. E, levando os alunos às mesas de trabalho, mostrou-lhes até como se retirava esse líquido dos tubos de ensaio, como o fazia cair gota a gota sobre as lâminas de vidro, especialmente aquecidas para preparações microscópicas. Então, só vamos lá, né? Digerir o que está aqui. É, Lembre-se então que algumas voluntárias elas se submetiam aos processos cirúrgicos. Então, eles cirurgicamente tiravam lá o ovário da mulher e depois trabalhavam com esse ovário, né? Uma vez que o ovário está fora da mulher, daí já não é mais problema da mulher, né? Isso daí não é decisão dela mais, né? E repare, esse desconforto que nós temos, né, de pensar que alguém vai tirar o ovário de alguém, pelo menos eu espero que você tenha esse desconforto, de saber que alguém vai retirar o ovário de alguém e começar o processo de reprodução fora, seria muito maior em tempos atrás, né? Nós já estamos mais acostumados com isso, né? De tratar o nosso corpo como um objeto, né? Então, bom, se eu não quero determinada gordura, eu vou lá e corto. Se eu não quero um determinado tamanho do meu estômago, eu vou lá e diminuo. Se eu não quero determinadas características, eu vou lá e modifico. Então, pra gente não é tão chocante, mas eu fico imaginando, sei lá, uma pessoa da Idade Média, por exemplo, sabendo que isso acontece, né? E isso daqui aconteceria, né? A pessoa não descreveria isso, de outro modo além de monstruosidade, né? Bom, não está em discussão aqui se é ou não é monstruosidade, né? Redução do estômago, etc. Ter cirurgias, etc. Isso não é esse o ponto. Só estou dizendo um impacto, né, que causa naquele que, que lê, né? Principalmente porque o material da vida, né? Então, a semente e o ovo, né? Eles são tratados ali como uma forma totalmente, bom, como quem trata, sei lá, você está manipulando ali umas substâncias para fazer um líquido de tira-manchas, sei lá, qualquer coisa assim, né? Percebe em que ponto aqui o mistério da vida está longe, né? Você consegue pensar nisso, né? Então, por exemplo, o homem e a mulher fazem sexo, eles não se cuidam, então há todo um mistério da vida ali que eles não sabem se vão ficar grávidos ou não, né? A expectativa de cada mês, ou não saber o que às vezes faz com que a mulher seja fecundada e às vezes faz com que ela não seja. Então, tudo isso são mistérios que a gente já foi tirando, né, do nosso cotidiano. Aqui a coisa é levada ao extremo, né? O homem finalmente controla tudo, né? O homem finalmente controla cada nascimento. O homem finalmente não está subjugado ao mistério da vida. Então, vamos continuar. Então ele mostrou tudo, preparações microscópicas, como os óvulos que ele continha eram inspecionados com vista em possíveis características anormais, contados e transferidos para um recipiente poroso. Como, e levou-os a observar a operação, esse recipiente era mergulhado em um caldo tépido, ou seja, um caldo quente, né? Contendo espermatozoides que nele nadavam livremente, na concentração mínima de 100.000 por centímetro cúbico, e insistiu.
e como, depois de 10 minutos, o vaso era retirado do líquido e seu conteúdo novamente examinado, como se ainda restassem óvulos não fecundados, era mergulhado uma segunda vez, se necessário, uma terceira. Os óvulos fecundados voltavam às incubadoras, onde eram conservados os alfas e os betas, até seu acondicionamento definitivo em bocais, enquanto os gamas, os deltas e os ys eram retirados ao fim de apenas 36 horas para serem submetidos ao processo Bukhanovsky. Então lembre-se que o processo Bukhanovsky, já parafraseando o que nós vamos ver, é o processo de clonagem, né? A multiplicação de um embrião fecundado. Então, a gente já vai ver em detalhes, né? Mas basicamente você tem um embrião fecundado e você obriga esse embrião, esse óvulo fecundado, né? Embrião, óvulo fecundado, a se multiplicar em 2 e depois em 4 e depois em 8, até um número máximo de 96. 96 é o recorde deles, é o limite ali que eles conseguem aplicar o processo Bukhanovsky. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar aqui com você é que os alfas e os betas não sofrem o processo Bukhanovsky, ou seja, você não vai encontrar alfas e betas com 95 até 95 irmãos gêmeos, né? Mas nas camadas inferiores, então os gamas, os deltas e os ys, então desde os mais capacitados e inteligentes até os mais burros mesmo, você vai ver que tem uns ali que são quase uma máquina. Então nós temos essa gama aí. Ao processo Bukhanovsky, repetiu o diretor, e os estudantes sublinharam essas palavras em seus cadernos. Um ovo, um embrião, um adulto é o normal. Mas um ovo Bukhanovskizado tem a propriedade de germinar, proliferar, dividir-se de 8 a 96 germes. E cada um destes se tornará um embrião perfeitamente formado e cada embrião um adulto completo. Assim se consegue fazer crescer 96 seres humanos em lugar de um só, como no passado. Progresso é a palavra aqui, né? A Bukhanovskização, disse o DIC para concluir, consiste essencialmente numa série de interrupções do desenvolvimento. Nós detemos o crescimento normal e, paradoxalmente, o ovo reage germinando em múltiplos brotos. Bom, é claro que isso não deve ser verdade, né? Mas, bom, se tem alguém da biologia e quiser contribuir, sinta-se à vontade. Mas é interessante, né? Por mais que seja ficção aqui. Então você quase mata o óvulo fecundado e ele tenta se agarrar à vida de qualquer modo, né? De qualquer modo. Então ele tenta, ele se multiplica, né? Ele apontou, ele apontou sobre uma esteira muito lenta, um porta-tubo cheio de tubos de ensaio penetrava numa grande caixa metálica e outro surgia. Tá, a famosa linha de produção, né? Entra na caixa e sai para o outro lado. Ouvia-se um leve rumor de máquinas. Os tubos levavam 8 minutos para atravessar a caixa de ponta a ponta, explicou. Ou seja, 8 minutos de exposição direta aos raios X, o que é quase o máximo que um ovo pode suportar. Então esse é o primeiro estresse extremo que eles submetem o óvulo fecundado. Um pequeno número morria, outros, os menos suscetíveis, dividiam-se em 2. A maioria proliferava em 4 brotos. Perceba a linguagem científica aqui sendo usada para os bebês, né? Alguns em 8. Todos eram reenviados às incubadoras, onde os brotos começavam a desenvolver-se. Então, passado 2 dias, eram submetidos subitamente ao frio e à interrupção de crescimento. Os brotos dividiam-se por sua vez em 2, em 4, em 8. Depois, tendo germinado, eram submetidos a uma dose quase letal de álcool. Em consequência, proliferavam de novo e, tendo germinado, ficavam então a desenvolver-se em paz.
brotos de brotos de brotos. Toda nova interrupção seria geralmente fatal. Então, aparentemente tentaram, né? Aparentemente não, certamente tentaram ultrapassar esse número de 96, mas aí parece que havia um limite ali. A essa altura, o ovo primitivo tinha fortes probabilidades de se transformar em um número qualquer de embriões, de 8 a 96, o que é, hão de convir, um aperfeiçoamento prodigioso em relação à ciência. Desculpa, em relação à natureza. Gêmeos idênticos, mas não em insignificantes grupos de 2 ou 3, como nos velhos tempos da reprodução vivípara, quando um ovo se dividia às vezes acidentalmente, e sim em dúzias, em dezenas de uma só vez. Lembre-se, vivípara, né? Uma reprodução vivípara é uma reprodução que gera, né? Que dá à luz a um filho vivo, né? Por oposição à ovípara, né? Que dá à luz a um ovo e esse ovo vai se desenvolver. Né? Então, lembre-se que aqui neste mundo a reprodução vivípara não acontece mais. Dezenas, repetiu o diretor e fez um gesto largo com o braço, como se distribuísse liberalidades a uma multidão. Dezenas. Um dos estudantes, todavia, cometeu a tolice de perguntar em que consistia a vantagem. Meu bom rapaz, o diretor virou-se vivamente para ele. Não vê, pois? Não vê? Ergueu a mão, sua atitude era solene. O processo Bukhanovsky, ou Bokhanovsky, é um dos principais instrumentos da estabilidade social.